Logo do Estado de Santa Catarina, logo da Fundação Catarinense de Educação Especial. Olá, sou Sérgio de Castro. Nesta videoaula eu vou estar ensinando a criar cenas para gravação utilizando o OBS Studio. Lembrando também que o OBS Studio é apenas uma ferramenta a mais que temos para usar. No módulo 3, a Mariana trabalhou com o Canva, e o Canva também é uma ferramenta que pode ser usado também para fazer gravações, slide e também com câmera para fazer a sua apresentação, a sua videoaula. E o OBS, ele tem mais ferramentas, possibilita mais coisas, né? É mais profissional. Lembrando também que ele não é só, né, para isso, ele também serve, o OBS serve para fazer transmissões de live, serve também para criar uma câmera virtual, então pode criar cenas aqui, deixar essa cena como sendo a sua câmera virtual. Então ele é um aplicativo, é um software que possibilita várias coisas. Então, aqui no momento, vocês estão vendo essa tela aqui do OBS. Então, aqui eu já tenho essa cena. Então, nessa cena, eu tenho só essa fonte, que é essa imagem que está aqui, que vocês estão vendo. Então, para vocês criar, né, fazer uma gravação, a gente vem aqui, né, pode utilizar essa cena 1, né, quando vocês instalar, mas eu vou aqui criar uma nova cena. Então, eu vou aqui no sinalzinho de mais. Aqui eu vou trocar o nome, vou botar, em vez de cena 2, vou botar gravação. Gravação vídeo. Vou dar um OK. Então a tela aqui ficou preta porque nós não temos nenhuma fonte. Lá na cena 1 nós temos uma fonte que é a imagem. E aqui, nessa nova cena que eu gravei aqui, de gravação de vídeo, eu não coloquei nenhuma fonte ainda. Então, nesse primeiro momento, vou estar colocando a minha webcam. Então, vem aqui, sinalzinho de mais aqui em fontes. Dispositivo de captura de vídeo. E vou dar OK. Então, ele vai reconhecer, né, quais são os webcams que tem no notebook. Vou dar um OK. Então, ele ficou aqui nessa posição. Vou redimensionar aqui, segurando aqui o botão esquerdo do mouse e arrastando. Vocês estão vendo que a minha cena aqui, né, tá muito para o lado esquerdo, para o lado direito. Tem muita coisa, informação que não tem necessidade, então a gente pode fazer o corte. Para fazer o corte, a gente pode segurar o Ctrl e o Alt e vir aqui no quadradinho aqui e arrastar. Esse é o modo mais rápido. Ou também a gente pode clicar com o botão direito do mouse e ir aqui em transformar, editar transformação. E aqui também, então, cortar à esquerda, né? Cortar em cima, cortar à direita, cortar embaixo. Então aqui, ó, cortar à direita eu cortei 289 pontos. Então eu vou cortar aqui também, vou botar mais ou menos essa faixa, 289. Então fechou, né? Ficou mais ou menos pareado. Vou fechar aqui e vou centralizar aqui a minha câmera. Então aqui, se eu fizesse uma gravação agora, eu já poderia fazer, mas vai estar gravando a minha imagem e vai estar gravando esse espaço preto aqui. Para não ficar assim feio, né? Então a gente coloca uma fonte, mais uma fonte aqui, que é uma fonte de cor. Então a gente vem aqui no sinalzinho de mais, vem em fonte de cor, fonte de cor, e aqui escolher a cor. Aqui está branco, mas eu vou escolher um verdinho mais ou menos parecido com o que eu já tenho ali. Vou dar um OK e vou dar um OK. Então ficou tudo, a fonte de cor ficou em cima, né? Então, porque aqui, ó, temos a captura de dispositivo de captura e temos a fonte de cor. A fonte de cor está em cima, então eu vou arrastar para baixo. Então agora já ficou aqui do meu lado. Então aqui eu já poderia fazer uma gravação, né? Novamente. Poderia estar melhorando esse verde aqui, claro. Mas vou colocar também uma fonte de imagem aqui, que é o símbolo da fundação. Então eu vou vir aqui no sinalzinho de mais. Então eu vou em imagem e vou dar OK. Então aqui, abrir essa janela, eu vou em explorar, que eu vou procurar a minha imagem, que está lá nos downloads.
Então, eu tenho essa aqui que está sem o fundo e tem essa que tem um fundo. Vou botar essa que não tem o fundo recortado, abrir. Vou dar OK. Então, essa ficaria com o fundo sem ser recortado, né? Que eu não indico muito, porque não fica uma visual muito... Dependendo para a cena, né? Não fica muito com layout limpo. Vou colocar mais uma fonte de cor, que é a mesma imagem, só que agora sem o fundo. Abrir, OK. Ó, então, vou deletar essa daqui, só botei só para vocês visualizarem. E vou deixar só essa aqui com o fundo removido. Então, a Mariana também lá no módulo 3 ensinou, né? A estar removendo o fundo de imagem. Então, vocês podem voltar lá na aula dela lá para remover esse fundo de imagem. Então, aqui eu já teria uma cena. Lembrando que lá na primeira aula eu ensinei já como configurar, fazer a configuração aqui para começar uma gravação. Eu posso vir aqui iniciar a gravação, né? Se fosse no caso só a câmera aqui, estaria gravando essa área aqui. Mas se eu for trabalhar com slide, é bom colocar uma tecla de atalho para começar uma gravação. Então, só lembrando que a gente foi aqui em configurações, a gente foi aqui em teclas de atalho e botou aqui ó, a tecla Home para começar a gravação. E a tecla Home novamente para parar uma gravação. Ok? Então, essa cena foi criada. Eu vou criar uma nova cena, uma nova cena aqui. Então, gravação com slide. Então, criou, não tem nada aqui. Então, nessa cena aqui, eu vou colocar, vou compartilhar um documento, né? E a câmera junto. Então, vou criar essa cena, então. Então, vamos lá agora colocar, então, as fontes nessa cena aqui com slide. Então, vou vir novamente aqui, sinalzinho de mais. Vou vir agora em captura de tela. No caso, eu tenho duas telas, mas se você não tiver, pode fazer normalmente, né? Colocar nessa tela principal. Ok. Então, eu estou com essa apresentação. Novamente, vou vir aqui em redimensionar. Redimensionei para toda a área de gravação. Eu poderia já começar a gravar, então. Aqui, no caso, é só o slide, né? O slide com voz. Então, fazer a troca aqui, vou explicando cada slide, falando sobre cada slide. Ou também posso, além disso, colocar a minha câmera. Só que tem um porém. Como eu já estou usando a minha câmera aqui, nessa gravação do vídeo aqui, eu tenho que vir aqui fazer uma cópia da câmera. Então, eu tenho que vir aqui clicar, selecionar aqui o dispositivo de captura, botão direito, vou copiar. Vou clicar aqui e vou vir em colar. Botão direito, colar. Colar a referência aqui. Então, ficou em cima aqui, eu vou minimizar, quer dizer, diminuir o tamanho, né, porque está muito grande. Lembrando os pontos que eu posso colocar uma câmera, né? Então, sempre aqui, superior esquerdo, inferior esquerdo e superior direito, tá? Aqui no inferior direito é sempre a área do intérprete, ok? Então, vou deixar aqui no inferior esquerdo. Vou diminuir aqui. Vou passar o slide aqui para ver se ele não vai ficar muito em cima de... Mas não, ficou num ponto bom. Vou voltar. Vou só jogar um pouquinho para baixo. E aqui, então, já tem a criação da minha cena com câmera para fazer uma gravação, uma videoaula com slide. Lembrando
qualquer dúvida é só entrar em contato pelo chat, né? Ali do quinto módulo, que eu posso estar respondendo, que eu posso estar dando outras dicas para vocês que estão fazendo essa gravação. Ou me procurar também no CETEP ou aqui na GCAI, se precisar de algo mais específico, né? Então é isso. Qualquer dúvida entre em contato e até a próxima videoaula.